Olá pessoal, diretamente aqui da zona rural de Carpina, Xando Meio, fazendo os primeiros treinamentos com o drone, com o meu professor Laerte, veio diretamente de Brasília para me ensinar. É bom demais, Júnior, é o gordo da viagem, da CC Viagem. Estou fazendo aqui uns treinamentos aqui na zona rural, aqui, pessoal conhecido também aqui como a pista de aviação do IAA, Zazá. Estamos dando um sobrevoo aqui na comunidade de Xando Meio. É bom demais, Júnior, valeu pessoal. É o gordo da viagem, a CC Viagem. Agora, sempre agora na nossa viagem agora vai ter drone. É bom demais, é com drone agora, viu? Valeu, brigadão. Um cheirão do gordo.